Quando um carro abandonado é encontrado em uma rodovia movimentada e não há pistas de onde está o motorista, a polícia e a população fazem o possível para encontrá-la. O caso de hoje é da Megan Barroso. Sexta estranha com gente esquisita. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Rory, sejam muito bem-vindos aqui ao canal, onde eu conto casos criminais algumas vezes por semana. Ué, tem uma luz estranha aí, o que tá acontecendo? Nossa, gente, chuva de glitter. Se essa chuva de glitter fosse de verdade, vocês iam me ver o mês inteiro aqui, né, com algum brilho aqui no cabelo, na testa, no rosto, nas mãos, não tinha como escapar. Glitter é assim, né, você usa e, gente, pra sair é uma maluquice. Por que eu tô falando isso? Você tá louca, Thaís? Não, não tô louca. Isso tem tudo a ver com o caso de hoje, na verdade, com a solução da história de hoje. Estamos no primeiro vídeo do mês aqui no canal. Eu espero esse mês também trazer vídeos nos dias ímpares, assim como eu tentei fazer lá no mês passado, espero conseguir também. Só que dessa vez, esse mês eu vou fazer alguns testes e aí eu vou pedir o feedback de vocês no decorrer aí desse mês, tá bom? Então vamos lá, que a história de hoje é da Megan Barroso. Megan Barroso nasceu dia 15 de março de 1981. Ela nasceu em Ventura, Califórnia, Estados Unidos, e basicamente ela viveu a vida inteira toda dela naquela região. Ela era filha de Art e Susan Barroso. Ela tinha um irmão que tinha o mesmo nome do pai, chamado de Art, só que Art Jr. Em 1993, os pais dela se separaram, ela tinha 12 anos de idade nessa época. Aparentemente, o pai dela se casou novamente e aí ela teve outros 2 meio-irmãos e uma meia-irmã. Ela era tida como uma filha amorosa, responsável, carinhosa. Era carinhosa também com os irmãos dela. Tinha um bom relacionamento com todos da família. Ela adorava tomar sorvete, amava músicas e ela, desde pequenininha, como a mãe dela gostava de dança e sapateado, a mãe colocou a filha também em aulas de dança e principalmente de sapateado. E ela começou a se apresentar, ela gostava muito. Isso foi importante também para que ela se tornasse uma garota extrovertida. O pai acredita, né, que essas aulas fizeram ela desabrochar quanto ao quesito aí, né, de não ser tímida. Lá no final da adolescência, quando terminou a escola, ela voltou a morar em Ventura. Ela ficou até um tempo morando com o pai dela, então foi importante para que eles retomassem, né, esse convívio que eles perderam com o divórcio dos adultos. E aí ele até disse, emocionado, que ele ficou muito feliz porque teve uma vez que ela o abraçou e ela disse que ele era um cara legal. Então eles conseguiram construir uma relação legal entre pai e filha. E ele disse que ela sempre o abraçava. Ele lembra que a coisa mais legal, assim, dela é que ela dava um abraço, assim, era um abraço muito cheio de emoção. Bom, então nós estamos no ano 2001. Ela tem 20 anos de idade. Ela trabalha em uma fábrica de roupas e ela vai para a faculdade, ela estuda meio período numa faculdade lá na cidade onde ela mora. E essa cidade que ela mora fica lá no condado de Ventura mesmo. O pai disse que ela era alegre, ela tinha amigos, ela saía para se divertir, só que ela não bebia além do que deveria beber, não tinha relação com drogas, então era uma moça que ele considerava ser responsável. E aí, dia 4 de julho, gente, é a independência dos Estados Unidos, é um feriado, assim, muito comemorado lá, as pessoas costumam soltar fogos de artifício, então é um dia, assim, né, que você se reúne com os amigos ou com a família. Ela aproveitou que eram férias escolares na universidade e também que era dia de folga no trabalho, então ela foi curtir mesmo. A melhor amiga dela chama-se Lindsay e ela acabou ficando à tarde com essa amiga. A família da Lindsay resolveu fazer um churrasco, então estavam os pais dela, os avós dela e a Megan foi convidada. Então foi uma tarde assim muito agradável. E à noite eles iriam se reunir
com os amigos da Lindsay, amigos que ela estudou. Então lá para as 8 horas da noite, ela chegou na festa. A dona da festa ela conhecia superficialmente. E Lindsay disse que só tinha ali umas 7 pessoas, só que das pessoas que ela conhecia naquele momento era só o Joe. O Joe até mostrou estar interessado na Megan e depois perguntou ali sozinho, né, para a amiga se ela achava que ele tinha alguma chance com a Megan e tal, então ele mostrou ali um certo interesse. Só que logo em seguida chegaram outras 2 amigas e aí elas ficaram juntas. Aí eles resolveram ir para a praia, a casa já era perto ali da praia mesmo, começaram a soltar fogos de artifício e eles ficaram olhando os fogos, enfim, foi uma noite assim bem agradável. Então por volta das 2 horas da madrugada, essas últimas amigas aí que se reuniram, né, tanto com a Lindsay quanto com a Megan, deram carona então para as 2 até a casa da Lindsay. Por quê? Porque o carro da Megan estava lá. A Megan tinha o carro dela, só que o carro dela tinha dado problema, então ela tinha deixado lá no mecânico. Só que para ela não ficar sem carro, ela foi até a locadora e acabou alugando um carro para ficar alguns dias. Então ela pegou esse carro alugado e voltaria para casa com ele. Isso era por volta de 2h45 da madrugada. Lindsay pediu então para a amiga dormir na casa dela. Não tinha necessidade de sair aquele horário. Só que ela disse que não, que ela preferia ir para casa mesmo, né? No dia seguinte teria trabalho. E aí foi a última vez que Megan foi vista com vida. Lindsay, ela se arrepende muito de não ter insistido realmente para a amiga ficar. Então era por volta de 4 horas da manhã, um policial rodoviário viu um carro parado lá na rodovia. E era uma rodovia bem movimentada. Quando ele se aproximou, e aí ele viu que tinha algo muito estranho, porque tinham marcas de tiro, tanto no para-brisa do carro, como na porta lateral. E imediatamente ele ligou para a polícia mesmo, a polícia chegou lá e começou a investigar. Dentro do carro, gente, tinha um chinelo, que era um chinelo feminino, porque tinha uma florzinha ali, e o outro par de chinelo estava fora do carro. Dentro do carro também tinha muita marca de sangue. Tinha sangue no volante, no assento do lado e na bolsa de uma mulher. Essa bolsa estava em cima do banco do passageiro e tinha um celular lá dentro, só que não tinha carteira, então não dava para saber de quem era o carro. O que os policiais perceberam é que provavelmente a moça ela tentou pegar o celular dela para pedir ajuda, né? Só que provavelmente não conseguiu. Então, olhando ali o porta-luvas, eles encontraram um documento, que nesse documento mostrava que Megan tinha alugado aquele carro, Megan Barroso. Eles ligaram para a locadora e confirmaram realmente que aquele carro tinha sido alugado pela Megan. E o policial, então, ele entrou em contato com os hospitais, né, para ver se uma Megan tinha dado entrada. Porque ficou nítido que ela tinha se machucado. Só que assim, ao redor ali do carro, no chão, na rodovia, onde ficaria de repente um rastro de sangue, né, se ela tivesse ido para algum lugar, não tinha esse rastro de sangue, o que era muito estranho. E aí ele descobriu que nenhuma Megan tinha dado entrada. E era tanto sangue, gente, que ele imaginou que de repente Megan tivesse perdido a vida. Então os policiais ligaram para a mãe dela, ligaram para a moça que dividiu o apartamento com ela, ligaram pro pai dela. Então, assim, foi uma notícia terrível para todo mundo, né? O pai dela disse que imaginava que algo muito ruim tinha acontecido, só que parece que o cérebro não queria parar para associar realmente o que tinha acontecido. Só que aí o que ele pensou também? Ele pensou, poxa, ela foi sequestrada, então eu vou esperar uma ligação, ou uma ligação do sequestrador, ou uma ligação dela falando, pai, eu tô bem, me machuquei, tô aqui, só que tô bem, né? E ele estava esperando esses 2 tipos de ligações e elas nunca chegaram. Claro que ligaram também para Lindsay, ela ficou arrasada e ela deu toda a informação que ela poderia dar. Então ela falou do John, né, que estava afim então da amiga dela, e também falou do tipo de roupa que ela estava vestindo, que era uma calça branca, uma blusinha, uma jaqueta pequena, porque a amiga era pequena, então era uma jaqueta de cor verde musgo por fora e por dentro pelo revestimento de cor
laranja, e ela também usava um anel, que era um anel de trevo, que ela gostava muito, que era um anel que a mãe tinha dado para ela. Ali no local do acidente, né, que não era bem um acidente, estava mais parecido com um crime, tinham vários projéteis utilizados no chão. Afinal, né, como eu falei para vocês, foram tiros no carro. Bom, a perícia determinou era de uma arma de um modelo AK-47. Só que tem um porém. Esse tipo de arma não é um tipo de arma como se você... eu tenho uma arma para me proteger em casa, eu tenho uma arma para sair no carro. Essa arma era um rifle. E é um rifle utilizado, inclusive, pelo exército em guerra. Então houve muito contrabando e essas armas hoje, pelo que eles falaram, são utilizadas no mercado ilegal. Com isso, com essa informação, os policiais acreditavam que se tratava de uma gangue, de uma briga de gangue ou algo relacionado com drogas. Inclusive, o pai da Megan disse que quando ele lutou a favor dos Estados Unidos lá na Guerra do Vietnã, ele teve uma arma dessa apontada para ele e sim, ele imaginou que ele ia perder a vida naquele momento, né? E saber anos depois que esse mesmo tipo de arma de alguma forma afetou a filha dele foi algo assim terrível, né? Porque a filha dele era só uma moça de 20 anos de idade que não tinha como se defender. Só que assim, os policiais foram investigar e Megan tinha uma vida impecável. Então assim, ela não tinha ninguém para ter um atrito naquele momento. Ela não tinha histórico de um namorado atual, ela não tinha histórico nem de ex-namorado, ela não tinha discutido com o pai ou com ninguém da família, e os amigos que os policiais conversaram, gente, parece assim coisa absurda, né? Só que não, eles não encontraram ninguém que não gostasse dela ou que tivesse alguma desavença com ela. Era uma moça de 20 anos de idade, vivendo a vida dela, como várias outras pessoas de 20 anos de idade fazem. Lindsay falou do John, que estava muito interessado nela na festa, então ele foi levado para interrogatório e logo viram que não tinha nada a ver, sabe? Enfim, ele não era um suspeito. Com a locadora, os policiais descobriram que o carro dela era um dos primeiros modelos que tinha um gravador de dados, que é como se fosse uma caixa preta, né, que você tem no avião, e ele era programado para que se tivesse alguma falha no carro, ele começasse a gravar o funcionamento dele. Então, com isso, o que os detetives descobriram? Que um pouco antes dela ter parado com o carro, ela acelerou. Ela acelerou a 100 km por hora. Ou seja, isso quer dizer que ela estava fugindo de alguém. E aí acreditam que ela recebeu o tiro e acabou desmaiando e parando ali com o carro. Então eles usaram técnicas de perícia e eles conseguiram determinar o que aconteceu com ela naquela madrugada. Falaram que ela estava dirigindo na rodovia e um outro carro se aproximou dela, foi até o lado dela e começou a empurrar o carro dela para que ela fosse para o acostamento. Tanto que dá para perceber que há lascas ali, há arranhões na lateral do carro. Ela não fez isso, ela não parou, ela não encostou, e esse carro que estava fazendo isso com ela acabou ultrapassando. Só que aí, na verdade, esse motorista estava esperando ela. Mais à frente, ele parou o carro, foi nesse momento que ele pegou o rifle, e quando ela se aproximou, ele começou a atirar. Então foram tiros no para-brisa. E aí, quando ela se desesperou, né, ela perdeu o controle com aquilo, ela acabou acelerando, porém ela acabou batendo. E foi o momento que ele deu 2 tiros na lateral do carro. E acreditam que esses tiros atingiram ela, porque, né, tem muito sangue ali dentro do carro, né? Então, com certeza ela foi atingida. Como não tinha rastro no chão, os policiais acreditavam que o homem pegou ela nos braços e acabou colocando no carro dele. Então isso até pode significar que ela ainda esteja viva. Bom, o detetive do caso, ele não tinha por onde correr, ele não tinha mais pistas, ele não imaginava o que poderia ter acontecido, então ele acabou chamando uma psicóloga criminal que era uma conhecida dele. Só que essa psicóloga também não tinha muito o que fazer, porque ela não tinha suspeitos para entrevistar, né? Porém, vendo toda aquela situação, o que ela disse acreditar é que foi um crime com motivo
íntimo, né? Então o homem queria ter alguma intimidade com ela e acabou levando ela para um local mais escondido que desse para fazer o que ele queria. Porém, os detetives não acreditaram nessa teoria, ainda estavam acreditando, né, que pela arma que ele portava era algo relacionado com gangue ou com drogas. Bom, tinha uma força-tarefa que diariamente ia até as montanhas, ia naquelas áreas mais remotas, né, que acreditavam que se de repente alguém fosse jogar um corpo, fosse ali naquela região, e todo dia eles procuravam a Megan, com pessoas especializadas, com cães farejadores, e dia após dia não encontravam nada. Então a primeira semana passou, a segunda passou e a terceira semana também passou. Então, dia 27 de julho de 2001, um homem chamado Vicente Sanchez, ele foi preso por ter invadido uma casa. Gente, essa casa ficava bem próxima da casa da Megan, né, onde ela morava com a amiga dela. E aí, normalmente, quando você é preso, lá nos Estados Unidos, você tem direito a um telefonema, que normalmente você vai telefonar para o seu advogado. Só que Vincent, ele acabou ligando para o rapaz que dividia lá o apartamento com ele. E ele disse o seguinte: olha, lá no meu quarto tem uma sacola preta, uma sacola de lixo. O que tem lá é lixo mesmo. Você pode jogar aquilo fora? E aí o amigo, claro, ia fazer esse favor, né? Só que aí esse colega de quarto, ele ficou curioso e ele foi ver o que tinha dentro daquela sacola. O que tinha era um monte de fita VHS. Fita VHS é na época que tinha videocassete. Então você colocava a fita lá e você assistia ao vídeo, que normalmente você ia até a locadora, enfim. Ou dava para fazer gravações caseiras, né? O que ele acreditava vendo ali aquelas embalagens é que tratava-se de fitas caseiras. Então ele colocou essas fitas no videocassete e aí foram as piores cenas que ele viu na vida. Ele viu a cena de um homem usando uma máscara de esqui, porém ele acreditava que era um amigo dele, o Vincent, e ele estava abusando de mulheres. Então toda a fita era uma mulher diferente, elas estavam amarradas nas camas e nitidamente elas estavam sendo forçadas aquilo. Não era consensual, não podia ser. Ele ficou, claro, muito enojado com aquilo e aquilo era algo muito sério. Imediatamente ele ligou para a polícia. Os detetives, né, eles foram até a casa lá do Vincent para conversar com esse colega de quarto. E aí eles perguntaram se naquela casa tinha um rifle AK-47. E aí o colega de quarto disse que sim, que tinha, que inclusive essa arma era dele. E quando os policiais pediram para ver, ele falou que tudo bem, que é uma arma que ele deixava ali embaixo da cama, pegou e forneceu essa arma lá para os detetives. Lembrando que essa arma é o mesmo modelo de arma que foram encontrados lá os projéteis no local do acidente do carro abandonado, e acredito então que foi essa arma que acabou machucando a Megan. Enquanto estava fora da casa do Vincent, o detetive resolveu dar uma olhada ali em volta. Ele acabou encontrando a lixeira e ele acabou vendo ali perto da lixeira algo que chamou a atenção dele. Uma jaqueta de cor verde musgo e dentro da jaqueta o revestimento era de cor laranja. Então era algo assim que dava para você ver de longe o laranja. E quem usava uma jaqueta com essas cores no dia que desapareceu? A Megan. E aí o policial viu que tinha um buraco na jaqueta, que era bem na região do abdômen, e dentro da jaqueta tinha uma mancha de sangue. Então provavelmente foi ali que ela recebeu o tiro. A promotora daquela época era uma mulher chamada Lela Henke Dobrov. E ela disse que fazia já 5 anos que a cidade estava aterrorizada porque tinha um homem que abusava de mulheres, um estuprador em série. Então ele já tinha feito cerca de 15 vítimas. Ele entrava na casa delas usando máscara de esqui, luvas e falava-se o mínimo possível para não ser reconhecido.
No início, ele até tratava as mulheres bem, fazendo carinho, falando baixinho, só que conforme as vítimas foram aumentando, o tempo foi passando, ele se tornou agressivo, ele começou a bater nelas. Uma delas, inclusive, ele até machucou com uma faca a perna dela, né? Por quê? Porque ele entrava sempre com uma faca para ameaçar. Ele tinha preferência em meninas, adolescentes, entre 15 ou 16 anos. Então, provavelmente, ele ficava observando por fora da casa dessas garotas para ver como entrava, para ver como que era o movimento ali da casa. E à noite, no horário que estava todo mundo dormindo, ele entrava pela janela e aí, né, ameaçava as moças. Ele levava a filmadora, então depois que amarrava elas na cama, ele deixava lá para filmar, tirava fotos também, abusava delas e ameaçava que se elas gritassem, fizessem qualquer coisa, ele ia tirar a vida das pessoas que moravam lá com ela. E aí ele já tinha observado, ele sabia se era pai, se era mãe, se era avó, se tinha irmãos. Porque, gente, tudo isso acontecia no quarto da adolescente, que ficava a pouca distância de um quarto de uma outra pessoa, de um adulto que estava dormindo, né? Isso era feito dentro de casa, na presença dos pais da adolescente. E aí ele acabava levando alguma roupa íntima dessas garotas, né, como forma de troféu. Então, investigando melhor as fitas, os detetives viram que aquelas vítimas eram as moças que tinham ido denunciar sobre o estuprador de Simi Valley. Então, só podia ser o Vincent. Durante o interrogatório, quando os detetives mostraram que tinham todas as provas, ele acabou se declarando culpado de ter feito isso com todas as meninas, porém ele não sabia quem era a Megan, ele não sabia, não imaginava, nunca viu, sabe? Então, sobre Megan, ele não tinha nada a ver. Só que aí, né, agora os policiais estavam achando que ele tinha tudo a ver, sim, com o desaparecimento dela. Então, aquela psicóloga criminal que disse que o motivo desse crime foi algo íntimo, agora sim os detetives estavam acreditando. Gente, só para fazer um apanhado aí da vida desse homem, Vincent Henry Sanchez nasceu em 1973. Ele nasceu numa família, né, que eles eram entre 8 irmãos. A mãe dele era uma pessoa dócil, só que era uma pessoa introspectiva. E o pai dele era um alcoólatra que chegava em casa bêbado basicamente diariamente, abusava dos filhos fisicamente e verbalmente. Mariano, o pai, inclusive, ele foi preso por abusar de crianças. Não ficou claro se esse abuso era referente aos filhos dele ou a outras crianças. Bom, então, nesse lar aí que ele cresceu, assim que ele terminou o ensino médio, ele se mudou da cidade, ele foi morar em um outro local. Lá ele começou um relacionamento com uma jovem de 17 anos, só que enquanto estava com esse relacionamento, ela engravidou de um outro homem e aí o relacionamento não era mais agradável, porém os dois estavam lutando pela guarda do filho. Só que aí, gente, nessa briga aí com o bebê, em 1992, os dois foram acusados de abuso infantil. Por quê? Porque a criança que eles brigavam para ter aquela criança, só que pelo jeito ninguém cuidava bem, foi internada com dificuldade para respirar. Ele cumpriu menos de 2 anos de prisão. Assim que ele saiu da prisão, ele voltou para Simi Valley, que é a cidade que ele conhecia, né? Quase que imediatamente ele começou um relacionamento com uma mulher chamada Luz Lafarga, que ela era 10 anos mais velha do que ele. Só que aí ele ficou obcecado por esse relacionamento. Ele ficou tão obcecado que ele chegava na casa dela a qualquer momento sem avisar. Ele ficava fora da casa dela observando, sabe, tudo que ela fazia. Chegou a um determinado momento que ela não aguentou, ela começou a chamar a polícia, só que antes da polícia chegar, ele sempre fugia. Então, depois de meses espiando o que ela fazia dentro de casa, ela conseguiu uma ordem de restrição. Gente, ele estava
tão mal que ela não queria nada com ele, que teve uma noite ali perto do dia 4 de julho e ele disse que queria tirar a própria vida. Ele até comentou com um vizinho que tinha pego a arma do cara que ele dividia, né, o apartamento, para ele fazer algo contra ele mesmo, só que ele não conseguiu. E aí, gente, o que os policiais descobriram é que naquele 4 de julho ele teve uma briga muito feia com a Luz e ela ameaçou chamar a polícia. E aí ele foi para casa dele, ele pegou aquela arma e ele iria novamente atrás da Luz. Ele estava chateado por quê? Porque ela estava renegando o relacionamento deles e porque ela estava participando de uma festa de um dos irmãos dela e simplesmente, claro, que ele não foi convidado, né? Então ele ficou com birra e ele foi até lá armado. Não se sabe se ele ia fazer alguma coisa só contra ela ou contra a família inteira. E os policiais acreditam que foi nesse momento que ele dirigia com a arma que ele viu Megan dirigindo, que ele então sentiu atração, foi atrás dela, enfim, aconteceu tudo isso. Mesmo assim, ele se dizia inocente sobre o caso da Megan. Até que alguns dias depois, exatamente um mês depois do desaparecimento dela, no dia 5 de agosto de 2001, o corpo dela foi encontrado lá naquela região montanhosa mesmo, onde eles estavam sempre procurando. Só que não foi bem o corpo que foi encontrado, foi basicamente a ossada dela. Ela já estava em um grande estado de decomposição, então não tinha muita coisa ali, né, para ser considerado restos mortais. O que o médico legista conseguiu determinar é que a causa da morte dela foi um único tiro. Foi o tiro que ela recebeu na região do abdômen. Por causa do estado de decomposição, não deu para verificar se ela foi abusada intimamente. Porém, lembrem que ela desapareceu, ela estava trajando, né, uma calça branca. Essa calça não estava com ela, ela estava só com a roupa íntima e com a blusinha. A jaqueta também tinha desaparecido, só que a jaqueta foi encontrada, né, lá no lixo de fora da casa do Vincent. E foi durante aí a necropsia que o médico percebeu uma coisa, que tinha no cabelo dela, no corpo dela, nas roupas dela, uma substância. Essa mesma substância também foi encontrada no rifle e na jaqueta dela, que era um brilhinho, como se fosse um glitter. Então eles chamaram um perito e esse perito, ele entendia tudo de glitter, de purpurina, porque ele colecionava também. Então ele era colecionador há mais de 10 anos de coisas pequenas, né, que ele gostava de colecionar. Ele mesmo, ele tinha uma coleção de purpurina, ele tinha mais de 1000 frascos diferentes de purpurina. E quando ele foi avaliar aquela que foi encontrada na Megan, ele viu que tinha uma particularidade ali. De um lado era vermelho, e do outro lado era prata, então não era algo assim comum. Tanto que quando ele foi pesquisar, ele descobriu que só tinham feito 10.000 frasquinhos. Era uma edição limitada ali. E aí, como essa purpurina foi parar nela, né? Descobriram que a anfitriã que deu aquela festa no dia 4 de julho, ela tinha essa purpurina e acabou jogando ali em todos os convidados. Então não teve ninguém que saiu daquela festa sem glitter, né? Você imagina para tirar depois esse glitter, meu Deus. O detetive perguntou se poderia ficar com o restante, né, do frasquinho de glitter que sobrou. Ela disse que tudo bem. Isso foi então pro perito. Ele avaliou e ele confirmou que o que ela deu para ele, né, que estava lá naquele frasquinho, era o mesmo tipo, era o mesmo glitter que foram encontrados tanto na Megan, no cabelo dela, na jaqueta, no rifle. Então eles precisavam de mais provas. O que eles fizeram? Eles conseguiram um mandado e eles conseguiram pegar a caminhonete do Vincent. Avaliando ali na caminhonete, conseguiram encontrar no estofado marcas de sangue e também, gente, o tal do glitter ali. Então esse glitter, além de estar no banco dos passageiros, ele também estava na traseira da caminhonete. E o sangue que foi encontrado ali deu positivo, era o mesmo sangue da Megan. Então deu para amarrar aquele rifle que ele estava na cena do crime, porque as balas dele, né, estavam lá.
A balística confirmou isso e também purpurina então estava marcada ali em todo lugar. Bom, ele já estava preso e aí ele foi acusado também de ter tirado a vida da Megan. Em outubro de 2001 começou o julgamento dele relacionado a abusar de todas aquelas meninas. Então, gente, todas elas foram dar seus depoimentos, foi algo assim muito chocante, né? O pai da Megan estava ali, só que ele disse que ele não conseguiu ficar, ele teve que sair, porque as meninas estavam expondo, né, o que aconteceu com elas e era algo muito íntimo delas, ele não queria participar daquilo. Bom, ele já tinha se declarado culpado e ele foi condenado à prisão perpétua sem direito a condicional. Alguns meses depois começou o julgamento dele. Nesse momento, ele resolveu se declarar culpado de ter feito aquilo também com a Megan. Ele se declara culpado de ter raptado ela, só que ele disse que não, que nunca abusou intimamente dela. Na verdade, assim, acreditavam que ele estava negando porque estava na mesa a prisão perpétua ou a pena de morte. E ele sabia que se ele dissesse que ele tinha realmente abusado dela, ele receberia a pena de morte. Então ele disse que não, que isso nunca aconteceu. Porém, o júri acabou considerando ele culpado também. O júri considerou que ela foi abusada, né, por causa de todo o histórico dele, e ele receberia a pena de morte sem direito à liberdade condicional. Só que aí, em 2019, o governador atual da Califórnia, ele acabou fazendo uma lei dizendo que enquanto ele estiver no poder, não irá acontecer nenhuma execução. Então é isso, gente. Só para finalizar, a promotora do caso, ela disse algo assim que eu achei bem interessante. Ela disse que esse caso é um caso que ela não consegue tirar do pensamento. Outros detetives também disseram isso, que foi o caso mais chocante que eles pegaram, porque ela disse o seguinte: não dá para saber quando Megan perdeu a vida. Ela recebeu um tiro no abdômen, ela foi abusada, a calça dela ele não colocou novamente nela, então ele pegou ela no colo e acabou jogando ela do penhasco. Ela foi encontrada deitada em posição fetal e ela tinha o braço embaixo da cabeça dela, então parecia que ela tinha deitado para dormir. Diferente de uma pessoa que estivesse realmente morta, cairia ali em qualquer posição e ficaria. E o mais triste nisso, gente, é que não dá para saber quando ela morreu. Ela pode ter perdido a vida dali a minutos que ela foi jogada ou a dias que ela foi jogada. E se foi a dias, ela ficou dias em sofrimento. Essa promotora, ela disse para um dos entrevistadores, né, de um documentário que eu assisti, ela disse que não pode dizer que Vincent é um animal, porque seria até agradável compará-lo a um animal, né? Porque animais são bichos maravilhosos. Ela diz que ele é um monstro. E também teve uma frase que o pai dela disse que me marcou, que é a seguinte: não importa o quão seguro você esteja, não importa o quanto você faça como pai, você nunca pode fazer o suficiente. Então, claro, ele também se sente culpado com isso que aconteceu com a filha dele. Ele disse que perder um filho faz com que ele perca uma parte dele, e isso nunca poderá ser regenerado. Então é isso, gente. Esse é o caso de hoje, um caso, né, bem triste, bem chocante, que no final das contas, o que ajudou realmente a resolver esse caso, né, além da marca de sangue ali na caminhonete, o que interligou tudo isso realmente foi a purpurina. Então esse é um caso muito interessante por isso, né, porque uma substância acabou dando a certeza pro júri que Vincent era culpado. Vou convidar você para se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Se você é inscrito, para você recomendar esse vídeo para alguém que você acha que vai gostar. Me siga lá nos Instagrams, @ThaisRory e @SextaEstranha. E a gente se vê num próximo caso, tá bom? Quem sabe num dia ímpar também. Tchau, tchau.